recordas daquela cena do carteiro na série Barman? O que é que teve na sua gênese? Como é que vocês criaram aquilo? De onde é que isso partiu? Quem é que começou? E às tantas comecei a pensar, será que foi um gato a passear em cima do teclado e escreveu a cena toda? Quase podia ser. Eu digo isso algumas vezes, que é sempre um bocado ingrato estar eu a falar das coisas, como eu não escrevi só. E a cena foi feita a quatro mãos e a quatro cabeças, e as ideias vieram um bocado de todo lado, não é? Então às vezes acontece isto que é, eu próprio já nem sequer saber bem, estás a ver? Eu lembro que a série foi escrita já há algum tempo, não é? Quase 2 anos. Portanto, há essa coisa também. Mas, tentando fazer aqui este exercício, pá, a cena do carteiro, eu diria, se tivesse que apostar, eu diria que foi o Tomás. Porque assim, a nível deste humor assim mais goofy, o Tomás é que costumava trazer isso mais para cima da mesa. Estás a ver? Esse humor assim um bocado mais absurdo. Mas eu lembro daquilo ter tido várias fases de construção. Por exemplo, eu lembro de inicialmente ser uma coisa de o gajo encontrar o carteiro cá em baixo. Nós, a dada altura, nós chegávamos a um ponto e que depois, para solucionar esse ponto, ou para esse problema, digamos assim, vinham outras coisas que depois acabou até por ser uma coisa boa. Por exemplo, a ideia do carteiro não foi uma ideia pensada originalmente, tipo, tal, aqui vai o carteiro. Não. Foi uma ideia que era, portanto, precisávamos ter o Carlos na rua. Porque ele vinha de uma loja, que entretanto isso caiu também, mas precisávamos ter o Carlos na rua. Ok, vamos ter o Carlos na rua fazer o quê? Ok, então se às tantas ele está a vir da loja, encontra um carteiro, um gajo que vai entregar uma cena. E nós, ok, não sei o quê. Naquela fase inicial aquilo foi caindo e depois arranjou-se um propósito para o carteiro, que foi quando decidimos que o Carlos iria iniciar o podcast. Então se o carteiro fosse para trazer o microfone e o gajo encontra o carteiro. Ok, está aí assim a primeira cena. Ok, e o carteiro diz, tem aqui uma encomenda para si, não pode receber cá em baixo, mas tem o seu BI, e aí naquela coisa de construção, não sei o quê. Não sei se foi no próprio dia, ou se foi ainda enquanto fazias o guião, que decidimos aquela coisa deles estarem a subir tipo os dois lado a lado. Porque eu lembro que até havia uma cena que era, uma ideia que era, o caso acha pago, o carteiro não aceitar dar a carta, dar a encomenda lá em baixo, ele abre a porta e vai correr logo lá para cima, e vai esperar lá em cima. Alguém que disse assim qualquer coisa do tipo, opa, se nós fôssemos ainda mais longe com isso e metíamos os dois a subir as escadas lado a lado até lá acima, sempre com a casa não perceber porque é que isto está a acontecer, estás a ver? E foi isso. E depois no dia das gravações é que decidimos aquela coisa de ele depois sobe e abre a porta e entra e o gajo diz, Carlos Pereira, e eu disse, pô, quase não apanhava. Mas sim, acho que sim, foi por aí. Mas se tivesse que apostar assim por alto quem é que chutou essa ideia, e se a malta depois ouvir isso e me dizer, não, foi o outro, foi não sei o quê, mas se tivesse que apostar, diria que foi o Tomás, acho eu. Como estava a dizer fora da gravação, o que não falta aí são exemplos dessa índole. Já citei várias vezes este exemplo no podcast, mas há um exemplo em que o sociólogo / filósofo Zizek fala, acho que é no Chile, em que alguém vai pedir um certificado em como está vivo. Qualquer coisa desse género. Não estou a citar o nome correto, mas a ideia é essa. Mas eu estou aqui e estou vivo. Mas isso não é suficiente. Deste mundo da burocracia, o meu entendimento, e é um entendimento mais frio, esquecendo o humor, tu tens de respeitar um determinado código de etiqueta, caso contrário, a coisa não se cumpre. Apesar de ser ridículo, tens de cumprir passinho por passinho. No caso da série, tu só conseguiste receber a encomenda simulando que estavas dentro de casa. Caso contrário, não recebias a encomenda. E isso é bem engraçado. Ter realmente essa leitura. E eu confesso que na altura acho que nós não tínhamos pensado nisso assim dessa forma. Acho que foi mesmo mais pela via do humor, do quão caricato pode ser e do quão engraçado pode ser. Houve outras coisas que foram pensadas numa perspectiva mais de mensagem ou de intenção. Ali não houve esse pensamento inicialmente. Mas acaba por fazer sentido, sim, e eu subscrevo o que tu dizes. O mundo é demasiado protocolar, às vezes, né? É tudo muito feito de protocolos. Há todo... Aliás, e se nós formos a ver, e diluindo isso, mesmo da parte burocrática, institucional e tudo mais, eu costumo dizer que eu sou alguém que pensa muito e pensa mal, mas eu já estava a pensar nisso, que é tipo, há sempre um protocolo, mesmo quando morre alguém, aquela coisa há sempre uma espécie de um encadeamento que vais sempre fazendo, que vais ali, dizes os meus sentimentos e não sei o quê, depois, mas que sentimentos são esses? É que depois há tanto preciosismo com algumas coisas, mas depois... Mas também há o perigo de nos tornarmos demasiado cínicos. Diante dessas coisas, vermos sempre o lado ineficaz. Nós estamos tão
sensivelmente, e o sensivelmente não é nenhuma piada para ninguém, mas sensivelmente emocionais ou calculistas que vemos nesses gestos, que para aquilo que tem uma mente mais racional, isto não faz sentido. A pessoa está morta e não é pelo facto de eu dizer isto ou aquilo que vai mudar. Nós podemos oscilar entre uma postura muito romântica, em acreditar em tudo, e uma postura demasiado cínica. Uma postura também demasiado cínica também, esta postura não explica tudo. Há coisas que saem fora desta visão do mundo. E há esse perigo. Um exemplo mais extremo, há pessoas, ok, seguem esse protocolo, mas, por exemplo, um jornalista que chega a uma situação trágica ou potencialmente trágica, a primeira coisa que ele diz atualmente é: os meus sentimentos, epá, não estás nada, não estás nada. Não estás nada, não estás. Tu segues a seguir para outra coisa. E ainda fica mais claro quando é num programa da manhã. Estamos aqui com tamanha tristeza e agora passo para o calcitrino. Uma pessoa que está realmente triste não pode ir fazer uma publicidade a seguir. Não dá. É absurda a coisa, sim, é verdade. Deixa eu voltar um bocado mais atrás da burocracia que existe. Sim, existe. E Portugal tem muito disto, né? Dessa burocracia institucional, do preciosismo da coisa, não é? Fazendo uma ligação com o humor. Eu acho sempre essa uma coisa que é, quando os gajos, por exemplo, querem fazer uma reclamação, quando os gajos dizem assim, isto tem que ser ali como eu... Por exemplo, isto estava na série, mas depois caiu. Mas a ideia, a cena do... Quando vais falar com alguém, isto tem que ser ali com o meu colega. E tu vais falar com o colega, isto tem que ser ali com o meu colega. É sempre para o outro, não é? É sempre para o outro. Yeah. Ou então a cena do... não sei o quê, vinha cá fazer uma reclamação, não sei o quê, isto tem que ser como o meu chefe. Então isto tem que ser com o gerente. Chama o gerente, não vem o gerente, vem a filha do gerente. E diz, não sei o quê, mas eu posso ajudar. Mas não, eu sou a filha, então é o gerente. Vou chamar, e vem a mulher do gerente, não sei o quê, depois no fim percebes que o gerente não está vivo. Sim. Mas então, gente, em Espanha. Ou às tantas vem o CEO da empresa, o fundador da marca, e às tantas percebe que o CEO da marca e o teu problema estão desligados. Afinal, ninguém sabe. Os Gato Fedorento celebarizaram em alguns sketches esta ideia de aquele sketch em que está muita gente aparentemente a trabalhar, mas ninguém sabe o que é que está a fazer. E eu vejo cada vez mais isto, seja num ambiente de escritório, seja às vezes até no humor, seja às vezes nas esferas mais públicas, de chegares à frente e dizeres alguma coisa, ninguém sabe muito bem o que é que está a fazer. Eu sigo o teu podcast com alguma assiduidade. E tu já tocaste neste tema em relação à política, mas eu acho que é mais vasto. Estamos a viver numa década da performance. E na política é mais notório. É mais importante mostrar que estás a fazer do que realmente fazer. E hoje está toda a gente aí. E o Twitter é um palco para isso, não é? Para já é mais fácil. Tu consegues simular que fazes demasiadas coisas, mas se realmente fosses fazer, não conseguias fazer isso tudo. Hoje há uma espécie de... Eu não quero ir por aí, porque para ti deve ser chato e para mim também não é um tema que me agrade muito, mas há uma nova espécie de ativista que é o ativista eclético. Consegue abraçar todas as causas ao mesmo tempo. Que nunca existiu em tempo algum. Sim. Ou tu tens uma ou duas causas e isto aqui é revelador do, como é que eu ia dizer, está desligado da realidade. Todas as causas, por maiores ou mais pequenas que sejam, envolvem trabalho. Tens de dedicar uma vida, e às vezes há-se o caso, como por exemplo o Nelson Mandela, anos mais tarde percebes que o teu trabalho é suscetível de retrocesso. Nada está acabado. Revela uma imagem muito aguada ou muito triste do homem contemporâneo. Está bem desligado da realidade. Está mais importado em mostrar que faz alguma coisa, mas nunca salva o mundo. A salvar o mundo, salva em JPEG. Há um escritor brasileiro que é o Nelson Vicente, acho que é o Nelson Vicente. Ele escrevia muitas crónicas, era jornalista também, tudo mais. E ele dizia: a ficção só tem tanto sucesso porque para alguns a vida real é uma merda. E eu, às vezes, eu olho para o aparecimento dos tais ativistas que tu dizes, tipo ativistas que são ecléticos, e é uma cena que é: o tempo avançou, não é? O mundo avançou, nós temos novas plataformas, temos novas dinâmicas e novas formas de nos posicionarmos e de precisionarmos as coisas. Só que, no entanto, eu olho para algumas dessas pessoas, ou para essas pessoas, eu acho sempre que o sucesso delas dirá sempre muito mais de quem as apoia do que delas próprias. Eu, em tempos, pensava nesta frase que eu dizia: há certos ativistas que são uma espécie de medicamento do bem, são uma espécie de medicamento homeopático para as pessoas do bem. A ideia que há é que o mundo real é uma merda, porque essas pessoas também constroem essa narrativa de que o mundo real é uma merda, então nós precisamos automaticamente de quem nos ajude a perceber que este mundo é uma merda, ou porque é que é uma merda, porque é que estão coisas más, porque é que... E às vezes o que essas pessoas fazem é simplesmente dizer assim: está ali o senhor mau, e nós, está ali o senhor mau, pois está ali o senhor mau, e acabou, não passa disso, está ali o senhor mau. Vamos conversar com o senhor, vamos tentar perceber porque é que o senhor é mau ou não. Está ali o senhor mau, não, está ali o senhor mau. Aquele já me disse: está ali o senhor mau, está ali o senhor mau. Isso aí é revelador também de várias cenas. Saindo da esfera do politicamente correto porque se tornou um monstro, é muito difícil abordá-lo, é um polvo, mas há um fenómeno mais recente que o politicamente correto, não sei se nasceu, não sei se é filho, se está a par,
No Twitter, então, nota-se muito, mas também seja um político, é a celebração do óbvio. Aquilo que tu disseste, aquilo é bom, aquilo é mau, não é preciso dizer que o Hitler é mau. Ficamos só isso. Eu não sei se foi beber ao politicamente correto, ou pelo menos da percepção que nós temos do politicamente correto, e o politicamente correto é coisas, é pós-consumista, é o nós queremos já, se não fazemos birra, é após a criançada diante da língua, por isso é um bicho que levava semanas a abordá-lo. Mais uma vez toca na performance. É esta ideia que está presente em tudo. Nós queremos não fazer nada, mas dando a impressão que estamos a fazer tudo. E estamos sempre a arranjar o plano perfeito para isso. Conta cada vez mais isso. Mais do que ser, conta parecer. Estás a ver? Porque nós estamos todos muito reféns. Estamos muito reféns dessa ideia de que o mundo vai desabar. E precisamos realmente de ideias novas de como é que podemos ficar do lado bom das coisas. Muitas vezes nós temos que refletir, porque o que acontece aqui, existe uma espécie de preguiça intelectual. Sim. E é essa preguiça intelectual que potencia o conhecimento das tais pessoas. Mas também estamos a falar dessas pessoas como se elas fossem más, não são más. Fazem a cena delas e está-se bem, e sempre é melhor fazer o que fazem do que o outro lado. Eu sou da ideia que existe uma espécie de preguiça intelectual que faz com que sejamos refém de quem nos mostre. Aparece alguém com um candelabro a dizer que é por aqui. Tá? Então estás a dizer que estes últimos anos transformou-se numa espécie de casting para escolher o novo Messias. Como isto está a desabar tudo, estão a acontecer fenómenos muito estranhos, em todos os campos, sociais, políticos e tudo mais. Então parece que precisamos sempre que alguém nos diga como fazer, porque nós não sabemos. Então nós adoramos um tipo que nos diga como é que vem fazer, mas o nosso critério é muito abaixo. Pá. Sabes qual é o nosso critério para sabermos que o tipo é elegível? Basta o gajo ler. Se um gajo aparece com 3 ou 4 livros, é tipo, pá, as pessoas adoram pessoas que leem, pá. Juro, pá, eu não sei porquê. Eu estou a dizer muitas vezes, pá, as pessoas adoram quem lê. É uma coisa que me faz... Imagina, ler é bom, e a partir desse tu lês, tu sabes coisas e não sei o quê. Mas o fascínio que nós temos com pessoas que leem por si só. Porque às vezes há pessoas que leem e que tu percebes que elas leem sem que elas tenham dito que leem. Essa última parte... Isso é extensível a qualquer coisa. Quem lê e tem necessidade de dizer que lê, normalmente não é grande leitor. Eu digo, e as pessoas adoram isto. Pá, as pessoas adoram tudo que se vê. As pessoas adoram tudo que vão para livro. As pessoas adoram quando, sei lá, por exemplo, agora eu estou aqui a misturar um bocado tudo, mas sei lá, não beber café depois do almoço. Agora anda tudo maluco com aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, não sei se... Eu ouvi falar, mas não li ainda. Não li. Sim, eu também não li. Mas anda tudo maluco com isto. E isso faz-me chegar à conclusão. É que as pessoas adoram, e isso eu também outro dia no meu podcast, que era as pessoas adoram um rico que diz como é que ficou rico. As pessoas adoram isto. As pessoas adoram um rico que diz como é que ficou rico. Acordei cedo, viste-me preto porque passa seriedade, tem disciplina e não sei o quê. E eu contas o principal, que é que tens os pais ou os avós que deram 40 mil euros para brincar aos ricos. Estás a ver? Sim, 40 mil ou 40 milhões. 40 milhões. As pessoas esquecem desse pormenor. As pessoas veem um tipo que vem e diz assim, sei lá, racismo é mau. Racismo é mau, machismo é mau, sei lá, não sei o que é mau, política e coisas mau, não deem pontapés nos gatos. E eu tipo, esse gajo tem bué de valores. Tem, mas porquê? Olha, já viste a prateleira do gajo? Bué da livre. Pois é, bué da livre. Então deixa que eu tivesse um sketch. Atenção, isto é uma coisa que eu sinto que é geral. É uma ideia que eu sinto que as pessoas adoram gajos que leem. Eu concordo em parte. Porque eu sei que tu és um gajo que lê. Sim, estás um bocado refém agora. Não estou refém. Eu não estou refém desta ideia. Estás comprometido agora. Não estou refém porque isso nunca é o meu estandarte. Até porque eu acho que quem lê verdadeiramente, quem é um bom leitor, chega a um ponto em que, contrariamente àquilo que é propalado no século, vai deixando de ter certezas. Ao contrário daquilo que é muito visível no Twitter, pessoas com certezas absolutas, quem lê percebe que não há certeza de nada. Um poeta... Desculpa agora a citação, um poeta alemão. Eu não sei pronunciar bem, perdoem-me, mas é o Goethe. Acho que é Goethe, acho que é assim. Mas eu às vezes prefiro pronunciar mal para não parecer... O gajo já pronunciar bem, não é? Isso aí é outro nível, estás a ver? O gajo sabe tanto que para deixar cá para baixo, para o pé da plebe... Vou citar, em auxílio de outra citação, um autor que eu gosto muito, um autor argentino, Cortázar. Há um livro onde ele fala destas coisas, em que lhe fazia muita confusão em ir a festas ou eventos literários e muita gente, supostamente leitores ou escritores, estarem mais preocupados com a pronúncia correta de um certo escritor do que a discutir a obra. Eu não me importo que digam que é Cortázar ou seja o que for. Eu quero é que leiam as minhas obras. Isso é que é importante. E é por isso que o name dropping é tão famoso hoje em dia, tão praticado. Tu raramente vês alguém a discutir além do título ou dos números.
Aquele comediante tem muitos números, mas ok, vamos lá discutir o que é que ele fez. Ninguém vai até aí. Sim. A não ser que esteja envolto numa polémica e a coisa vá para aí, é preciso que alguém atire sempre a primeira pedra. Nós estamos a viver numa era engraçada, é que há cólera, as cisternas de cólera estão cheias, como tu disseste, parece que está tudo quase a despenhar-se. Há qualquer coisa que está no ar, sente-se. Não sei se é o nosso medo, se é esta veia de profeta, mas por outro lado, nunca fomos tão caguinchas como hoje. Este caguinchas enfurecido também é uma figura engraçada. Ias dizer qualquer coisa, diz. Tem graça, levamos tanto tempo com os tais profetas da desgraça na rua a gritar que vinha o diabo, e eles agora estão em casa a dizer assim: pois, nunca ninguém me quis ouvir, e tantas vezes isso vinha o diabo e agora vem mesmo, né? Só que nós ainda não sabemos como é que o diabo vem, como é que ele vem vestido e tal. E se já chegou, ou assim. Desculpa lá, só para terminar, era para aqui que eu queria ir. Esta ligação, quanto a mim errada, já demonstrada por vários filósofos, que é, no Twitter é muito comum, que põe as pessoas letradas e as pessoas iletradas do outro lado, como se saber mais ou ler mais fosse sinónimo de pessoa de bem. Citando outra vez, o George Steiner, era um dos maiores vultos a estudar literatura, referiu, não se esqueçam que a Alemanha, durante aquilo que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, era o sítio onde o nível de literacia era maior. Nunca houve tantas pessoas a ler como naquele país. A cada desgraça é uma forma de revermos, ou melhor, a cada desgraça é uma possibilidade de ver o lado ingênuo do homem. A pandemia também trouxe isso. Na primeira vaga, agora é que vai ser diferente, agora é que o homem vai mudar, agora é que vai ser. Como se nunca tivesse existido pandemias ou desgraças. É sempre muito revelador do nosso lado pueril de ver as coisas. Agora é que vai ser. Não vai ser. Há aqui um lado umbiguista, umbigocêntrico, de que tudo gira à nossa volta e que somos de alguma forma especiais. Nós agora é que temos as palavras certas. Não querendo ir por aqui, porque já fui com o Daniel Cruz. Uma das coisas mais fascinantes dos novos ativistas e de um certo grupo de ativistas é a pretensão de achar que estão a dizer alguma coisa nova. Aquilo que eles dizem agora já foi dito, melhor dito. Isso é fascinante. Alguém achar, não, eu agora é que tenho as palavras certas. Esta ligação entre livro ou alguém com mais conhecimento e o bem não é uma ligação que exista. É uma fantasia. Eu ouvia-te falar dessas coisas interessantes. Não foi nada. E boas. Disseste o que eu estava a tentar aqui acompanhar e apontar, que era nós vamos ficar bem. Bom, então... Afinal não foi nada de interessante. Eu reforço na ideia de que o sucesso desses tais ativistas modernos dirá sempre muito mais de quem os valida e de quem olha para eles como sendo o suposto Dom Sebastião, ou o suposto candelabro, ou quem nos vem ensinar coisas e quem nos vem dizer coisas, do que propriamente deles. Porque eles só a fazer a cena deles. Encontrar aqui uma brecha. Acham, e em todo caso, ao do lado certo da barricada, que é tipo, ok, eu quero um mundo melhor, e a minha forma de dizer, ou a minha forma de fazer com que o mundo seja melhor, é dizer coisas e tal, não é? E depois mas aquilo funciona para um tipo de pessoas, para um nicho, para aquelas pessoas que estão naquele mesmo lugar, também não estão para se chatear, então vão lá e fazem o cheque. O Gamito disse não sei o quê, olha, já foste, é como se fosse, já foste ao Gamito hoje? Não, ele já foi lá e vais lá fazer o... É uma ideia paralela àquela que tu disseste dos livros. Eu acho que tem que ver com a aura. O que há pouco querias dizer é, há uma aura que envolve quem lê. É como aquela aura que envolve os poetas. Nós não... Sim, não, duas coisas diferentes. Para nisso. O que é que leva um gajo branco a achar que está capacitado para falar de racismo? Ou que não é capacitado, mas que está ali. Sim, capacitado mesmo. Que é um gajo, imagina, é um tipo branco que vem... Eu aqui não estou a falar de ninguém em particular, mas num contexto abstrato. Um tipo branco que tu não lhe conheces grande relação com pessoas negras, ou seja... Tem amigos negros, cresceu nos subúrbios, porque não é esse o caso, cresceu nos subúrbios, estudou com negros e não sei o quê. Não. É um tipo que não tem esse historial. O que é que achas que valida esse tipo, ou o que é que achas que este tipo vai usar como argumento? Leitura, pá. Eu li nos livros, pá. Vi documentários e filmes. Ok. Ou até pode não ser esse tipo a usar esse argumento, mas quem está de fora... vai validá-lo porque ele lê. E se ele lê, ele sabe coisas. Percebe do assunto. Se ele percebe do assunto, bora lá. Eu percebo o caminho que estás a fazer, mas também é muito perigoso. Há dois caminhos... Eu posso estar a misturar tudo até por quando. Dois caminhos que a sociedade atual replica, mas que veio da política. É o caminho da performance, que é mais à esquerda, mas como em tudo, hoje é muito fluido. Hoje, se a esquerda começa com uma coisa, depois a direita copia. Há um debate muito engraçado, mais uma vez o Zizek e outro gajo da direita. E ao fim do debate tu percebes, afinal a esquerda e a direita...
são basicamente a mesma coisa. Pequenos preciosismos, quando dás o salto da teoria para a prática, percebes que não há grande diferença. E isso aí também é um lado risível das coisas, mas isso é outro caminho. Esse é o lado da performance, começou na esquerda. E depois está o lado do anti-intelectual, começou na direita. É muito perigoso quando tu vais para o lado do anti-intelectual. O intelectual hoje é uma figura quase extinta. Para me recordar de alguém com esse peso, eu só me recordo de 2 ou 3 nomes. A Marina, errei logo no nome, a Maria Filomena Mulder e um senhor chamado Hélder Macedo. Há pai mais 2 ou 3. Figuras do género como, por exemplo, Humberto Eco. Uma figura que sabe muito de muita coisa. Isso hoje parece uma figura mítica. Essa figura parece-me importante. Sim. Cruza muitas visões. Também não podemos esquecer esse lado da prática, né, de estar no terreno. Tens razão, mas a cena é, o meu discurso não é anti-intelectual, eu não tenho nada contra quem lê. Eu adoro, a leitura é bom e não é esse o ponto. Leiam sempre. Eu pouco leio. Só que eu às vezes acho que o discurso acaba por se tornar uma coisa assim tanto quanto muito académica e uma coisa muito dos livros. Mas pronto, nem é por aí. Focando mais na parte performativa da coisa e na parte do tal ativismo. É isso, ou seja, há realmente a ideia de que o mundo está a desabar e nós estamos a conhecer tempos estranhos. Nós temos medo, não é? Nós temos medo. Quase nunca paramos para refletir muito sobre a nossa condição. Umas pessoas são forçadas a fazê-lo, fruto da sua própria condição, têm que fazê-lo. Outras não param muito para refletir. Então, quando tu tens alguém que, de alguma forma, te leva até ti essa reflexão, já numa bandeja, ou melhor, quando tu tens alguém que reflete por ti, é mais isso. Quando tens alguém que reflete por ti, tu só tens que ir lá carimbar e dizer, olha, já foste autenticar a tua reflexão de hoje e tu vais lá. E é uma pessoa que diz por ti aquilo que nunca te ocorreu e tu dizes, pá, nunca pensei nisso. Só que, muitas vezes, aquela pessoa, pronto, está do lado certo, está a fazer as coisas bem. Só que aquela reflexão não é suficiente. Porque aquela reflexão, tu continuas sem refletir, estás a tomar uma reflexão em doses pequenas, porque é uma reflexão que vem do mesmo sítio que tu vens e não te faz romper assim com grandes coisas. E pronto, e seguem de mãos dadas, todos juntos, e parte da coisa continua aqui de lado, que é muito isso que acontece, porque é isso, efetivamente eu acho que nós temos medo e temos muita pressa, e apesar de nós relativizarmos, algumas pessoas relativizarem a ideia de que isto pode acabar muito rápido, o mundo, e agora ia para um lado mais fatídico da coisa, a verdade é que quando nos pontuam que isto pode acabar e nós ficamos tipo, ei, espera lá, por exemplo, tu tinhas muito na questão da pandemia, mas depois voltas ao teu normal, mas voltas ao teu normal porque não estás para te chatear, não te interessa muito. A pandemia, só para concluir, a pandemia, aquela ideia de que nós íamos sair de milhares de pessoas disto, sabe? Isso durou 15 minutos. Durou literalmente 15 minutos, estás a ver? Não foi literalmente, mas durou quase 15 minutos. E a primeira oportunidade de nós voltarmos a ser nós próprios, porque também tem muita graça, não é? Nós ouvimos as coisas assim, pá, ser tu próprio. E eu digo, eu quero ser eu próprio. E quando tu puderes ser tu próprio, tu voltaste a ser tu próprio, que é ser o tipo que tu és. As boas pessoas já continuam a ser boas pessoas. As pessoas assim continuam a ser pessoas assim. E as más pessoas continuam a ser más pessoas. Não houve ninguém que seja... Se calhar houve 3 ou 4 pessoas que saíram da pandemia e disseram, isto fez-me pensar e há coisas que eu tenho que mudar. Mas no geral... O Cas tem várias cenas interessantes. Estamos condenados a perder essa coisa da gestão de conhecimento cada vez mais curto. Nós hoje tomamos conhecimento via TikTok. E há coisas que podem ser comidas em fatias de segundos. Mas a maioria, realmente uma reflexão, é uma coisa longa. Já é uma língua diferente. Nós já não estamos habituados a coisas longas. Nós estamos em contínuo zapping. É revelador desta pose consumista / de criança. Nós estamos sempre à procura do próximo brinquedo. E porque nós não temos tempo, pá. Tornou-se tudo muito mais efêmero, tudo muito mais rápido. Concordo em parte, mas também discordo em igual medida. Parece-me aquele argumento que é eu se pudesse lia tanto. Se eu pudesse lia tanto, mas não tenho tempo. A mesma pessoa que, se for preciso, papa 7 horas por dia de séries até às tantas da manhã. Tu tens tempo. Nós não temos tempo. Não temos tempo porque estamos muito ocupados. Até porque eu acho que falta-nos tempo para não ter tempo. Isso é verdade. Nós habituámos-nos um bocado à ideia do discurso do não tenho tempo. E eu sou um bocado essa pessoa. Mas que é tipo, a ser do chateia-me, pá, eu estou a 1000. E às vezes estás só a 100. Na verdade estás parado. Quando eu digo que nós não temos tempo, é uma coisa mais global do que o discurso em si do eu não tenho tempo, eu gostava de ler mais. Tu não sabes muito bem para onde é que tu estás a ir. Por exemplo, tu estás sentado a ver 7 temporadas de uma série. É válido. Estás sentado a ler 4, 5 livros. Eu não tenho essa coisa do... Então não há algum tipo que põe fotos, e eu acho mesmo, então não há algum tipo que põe fotos com livros, como é alguém que põe fotos do seu rabo.
Para mim são os dois igualmente nobres. Há público para tudo. Quem tem o que tem para dar, dá. Quem quer receber, recebe. Para mim há nobreza em tudo. Tipo, estás sentado a ver 7 temporadas de uma série. E às vezes estás a fazer isso em modo fuga. Nem tudo é tão pensado assim, nem tudo é tão coisa assim, né? Mas às vezes eu sinto que é um bocado isso também, para não teres... Tu estás ali, aquele tempo passa, é um tempo que tu não tiveste que pensar nas coisas. Não é necessariamente não tenho tempo, não tenho tempo para ser melhor pessoa, não tenho tempo para ler mais. Às vezes eu não tenho tempo porque eu mesmo estou a escolher não tê-lo. Porque eu não quero ter que... Então depois aparece... E depois, nessa distribuição mal feita das coisas, se aparece um tipo que te pode ajudar e validar parte de uma reflexão que tu não queres fazer... Claro que tu vais, estás a ver? Pá, Gamito, queres ser boa pessoa, passa aqui e dá-me um high-five. Tu vais, high-five, e tu, fogo, tu é melhor hoje, estás a ver? Basta juntar água, não é? Juntar água e a reflexão aparece. É isso. A pandemia trouxe-nos essa ideia, por isso é que uns passaram muito mal com ela, porque foram forçados a estar ali com elas próprias, não tinhas essa fuga, não tinhas essa coisa do tipo, não tenho... Tiveste que encarar, e alguns doeu mais, e a outros... estavam em negação a arranjar tipo frases do tipo, vamos ser isto melhor pessoa, vamos não sei o que é para tu isto tipo iludindo, para quando acabou tipo, foda-se, alguém que me dá então eu não aguentava mais. Não achas que essa manifestação, essas várias manifestações, eu acho que muitas das coisas que acontecem hoje são doenças do eu. A ansiedade e a depressão são doenças do eu. Um narcisismo demasiado notório. Estamos quase a explodir de narcisismo. Ou o mundo nos devolve o melhor reflexo. Não é uma casa de espelhos qualquer. Não é uma casa de espelhos em que há reflexos, em que parecemos melhores e outros piores. Não, é uma casa de espelhos em que todos os espelhos refletem o nosso melhor reflexo. Sendo que o reflexo é uma caricatura positiva. Passo o oxímoro. Assim que aparece um espelho, barra pessoa, barra ideia, que nos devolve um reflexo, que até pode ser mais real do que todos os outros, que não está de acordo com as nossas narrativas, nós pegamos na marreta, foda-se, o espelho vai ter que ser partido. Eu não aceito um reflexo que não me elogie. Seja o pensamento, seja o livro, seja toda a forma de arte, eu acho que falei nisto com a Cátia Domingos. Movem-se num registro lento. É tudo num registro lento. Tu, para refletires, precisas estar parado. Ou pelo menos, esse é o princípio. Não quero ser o velho do Restelo, mas os grandes nomes de qualquer arte desapareceram. Há aqui um fenómeno em que, como a tecnologia se apropriou da arte, ou pelo menos é um utensílio, dá a noção que o nível inferior subiu. E subiu. É notório, por exemplo, na fotografia. Hoje quem começa é logo muito melhor do que quem começava há uns anos. Mas o topo continua por conquistar. É tão difícil ser genial na fotografia há umas décadas como é hoje. E a diferença entre o homem de há umas décadas, comparando com o de hoje, é que nós não estamos preparados. Vamos só até a meio da montanha. E preferimos dizer que o meio da montanha é o novo cume. Olha, aqui é o fim. Há mais montanha. Pensando em poesia, o Camões, Herberto Helder, Pessoa estão lá em cima. Nós ficamos só a meio caminho. Isto aqui é o cume a partir de agora. E se for preciso, dinamitamos do meio para cima. Para não haver testemunhos que nos contrariem. Então agora aquele que está lá em cima, o Camões, ele faz-me sombra. Vou fazer de conta que ele não existe. Vou fazer de conta que ele não existe porque eu quero ser o novo máximo. Uma era muito estranha porque está tudo virado para aquilo que há pouco estava a dizer. Temos de dar o reflexo que as pessoas querem ver. Não há reflexos grotescos. Não há malabarismos do género de alguns escritores. Esta coisa de dizer o bem para as pessoas fazerem um bem é algo muito acriançado. O Luís Carmelo, tocámos nas viagens de Gulliver. Por acaso o Swift é um caso exemplar, mas há poetas também. Tu podes falar do bem começando do mal. Podes falar do lado bom da humanidade começando pelo cu do animal. Precisas é de ter unhas. Esta visão de o homem é bom, o homem é mau. Isso é uma visão bué redutora. Naquilo que já construímos a nível de pensamento é dar bués passos para trás. Para já é pegar numa ideia muito antiga. Não é possível separar o bom do mau. Esta ideia que foi criada, não sei quem foi o pioneiro, mas a igreja apossou-se dela, de vamos separar o Deus do diabo. O mal agora pertence a este gajo. E o bem a este gajo. Esquecer o Deus do Antigo Testamento, que era colérico passado dos cornos, inspirado nos antigos deuses, revela o quê? Revela a miopia do homem. Este preto é contrário às nossas ideias enquanto ativistas do racismo? Então vamos tirá-lo. E este fenómeno do ativismo é muito engraçado. O tema da cor, ou quando é, por exemplo, da mulher. O homem está a defender os direitos da mulher. Há uma mulher que diz, mas se calhar não é bem assim. Então, cale-se a mulher. Sendo que a iniciativa era dar voz à mulher. E ele está a silenciá-la. Para mim faz-me rir. É o lado prático da cena. Eu já estava a pensar numa piada, por causa disso estavas a dizer, quando é o branco é que decide, um bocado marca a agenda das coisas, ele é que define as regras do jogo, ele cria o problema e cria a solução ao mesmo. Cria o problema e dá-te a ideia da solução. Porque a solução em si não nem vê.
Mas eu estava a pensar numa piada, estava a escrever, tenho uma ideia para uma piada que é. Agora estamos mais abertos a falar e a refletir sobre a questão da monogamia, do poliamor, da poligamia e tudo mais, não é? Já se fala abertamente sobre isso, já é essa opção, quase que já é essa opção na carta. Até há pouco tempo, não é? Eu dizia assim, fogo, eu ainda sou do tempo em que um tipo amava várias mulheres ao mesmo tempo chamava-se ser africano. Estás a ver? Mas a partir. E sempre olhava de lado a um gajo que fazia uma merda dessa. Mas a partir do momento em que um branco pensou, branco europeu, ocidental pensou, pá, eu quero poder amar mais. E tipo, poliamor. E agora dizia assim. Então quer dizer que o poliamor é apropriação cultural? Se calhar, não. Mas eu pensava assim, quando é um poeta a pensar, eu quero amar várias mulheres, eu quero ter várias mulheres e filhos com várias delas, é tipo, pá, isto lá na África é porque ser um mundo primitivo. Quando é um branco, vem dizer, tipo, amar várias mulheres e nós, tipo, fala mais. Estive a pensar, a monogamia não é para mim. Olha, não é que se calhar não é mesmo. Tem graça isso. Quando é o branco a dizer as merdas, tipo... Eu já não sei qual foi a marca, não sei se foi a Zippy, um negro que era pequenito, que tinha uma camisa ou uma t-shirt com um macaco à frente. Não sei se te recordas deste... Okay. O macaco mais cool da... E eu recordo, mais que a Pipoca Mais Doce falou nisso, e depois fui ver os comentários. E havia lá alguns em que negros e negras estavam a falar disso e que viam um lado também brincalhão da coisa. Pá, eu achei muito engraçado. Depois os brancos começaram assim: mas tu não és negra. Não, mas eu sou negra. Mas tu não sei quê. Mas eu também sou isto. Tu não sabes o que estás a falar. Eu é que sei. Muito engraçado esses degraus de condescendência. Os negros é que podem opinar sobre isto. Mas eu sou negro. Mas discordar sobre mim é melhor calar. No fim de contas, aquilo que a Joacim também disse é aquela coisa de o negro manso é amigo, mas assim que discorde, vamos calá-lo. Mas isso, lá está, isso diga sempre mais da sociedade. Tá? É um longo trabalho que precisa de ser feito. Há essa reflexão conjunta que precisa ser feita que ainda não está a ser feita. Mas para lá caminhamos. Os dias mais difíceis que outros, mas vamos para lá caminhando. E muito também fui de pessoas como a Joacine, por muito que digam não quero refletir. Vais refletir, sim senhora, vais refletir aqui é a luta que eu vou trabalhar a refletir. Nem que seja para estás a olhar para mim todos os dias e ouvires-me a falar as coisas que tu não queres pensar. Vais refletir. Agora se calhar não vão fazê-lo, mas um dia mais tarde vamos ter que reconhecer o quão importante foi a Joacine nestes 2 anos que ela teve presente na Assembleia, porque é isso. Já não nos agradava assim tanto, porque já não era aquela reflexão cool de tu ires lá. Bom dia, Sr. David, bom dia. Já tomaste o teu cruzador? Sim, senhora, obrigado. Ali já era do tipo, jovem. Não acredito. Estava a ver uma conversa, não sei se foi com o Gilmário, eu vi duas. Com o Gilmário e com o Bob da Rage Chance, acho que é assim Sim. que ele se chama. Estava a dar o exemplo do Obiquelo, da Mamona. És português se de alguma forma estiveres a elevar o nome de Portugal. O Obiquelo, ele é português porque ajudou Portugal, isto vale o que vale. Se tivesse continuado nas obras, era só um preto. Isto tanto toca no racismo como em tudo. Eu acho que estamos a jogar aqui um jogo bué da tenso, que é o jogo das reputações. Quanto é que o meu nome vale? Não é como se todos fôssemos uma marca. E estamos aqui neste jogo. Porque a verdade é que tornámos-nos todos uma marca agora. As redes sociais trouxeram-nos isso. Eu ontem estava a falar com uma amiga e dizia, aliás, com a Alice, a poeta, e eu dizia assim, pois, porque o teu valor agora enquanto produto aumenta, porque eu disse assim, mas tens convidado para muitas coisas. Ela disse, agora estás uma loucura e não sei o quê. E eu disse assim, mas pagam-te assim, como é que está esses valores? Não sei o quê. E ela, mas eu assim, mas tens de ter atenção, porque o teu valor agora enquanto produto aumentou. E ela, credo, Carlos. E eu disse, pois, já é automático, funciona assim as pessoas, estás a ver? É bué denso porque nós já estamos... Nós estamos a falar no dialeto do capitalismo. Nós, se formos mais catastrofistas, então onde é que está o lado humano desta merda toda? Somos quase como mercadorias. Um dos lados que a pandemia veio clarificar. O que é que interessa realmente? São as pessoas ou são as mercadorias? Para as pessoas. Mas as mercadorias, isto tem que andar. O circo tem que continuar. Sim. Quando os dois são a mesma coisa. As pessoas são elas também mercadoria. E tu ficas, ok, tu não podes associar uma coisa da outra quando aquela pessoa já abraça esse lado. Uma surpresa quase hipócrita. Por exemplo, alguém que se alinha com o sistema, nesta lógica de mercadoria. Eu vou fazer o que as outras pessoas pensam que eu devo fazer, mas há um dia que se insurge. Seja por alguma causa, seja por... Olha, estou farto disto, de jogar este jogo. Aí passa a ser alguém que não é muito adorado pelo sistema. Tu jogas o jogo, ok, tudo bem, mas assim que pões em causa as regras do jogo, opa! Sim, porque as regras do jogo são definidas a priori por alguns e tem que ir ao encontro daquilo que eles querem jogar. Vão sempre à procura de algo mais polido, algo mais recatado, algo que não choque. A ideia do produto. É isso mesmo. É possível para que possa vender e para que possa ser bem... Do ponto de vista da arte, eu acho que é o triunfo da mediocridade. Se pensarmos nas possibilidades, podes ir do mais brejeiro até ao mais erudito,
E erudito mesmo a sério, não é uma erudição postiça, tu estás a afunilar para dar só aquilo que as pessoas querem. Tu não podes dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, tu não podes mostrar aquilo que as pessoas podem ou não compreender, tu não podes mostrar algo muito desconhecido. Isso as pessoas não percebem, ou se interpretam mal, que também é outro problema. Este aqui, então, na comédia, é algo que me faz muita comichão. O comediante que está sempre com esta na cabeça, como se fosse possível fugir a isso. Não, eles agora vão interpretar-me bem. Eu, em vez de dizer uma palavra, vou dizer 10. Está a estragar a piada, está a estragar a tensão da piada toda. A nível de escrita, eu acho que a comédia, em média, empobreceu muito. Por causa desse ofício de rigor, o comediante, o humorista, em média, está mais preocupado em não ofender do que em dizer qualquer coisa. A nível de escrita, a coisa tornou-se muito prolixa. É como se tudo caminhasse para um eufemismo gigante. Estamos sempre no caminho do eufemismo. Não quero ser catastrofista, mas vi vários fenómenos. Primeiro começou com as aspas. Começou com as aspas nas palavras, tem algumas palavras. Agora estou-me a lembrar de um exemplo. O charlatão que, sim, surgiu contra alguém que o chamou charlatão e ganhou o caso em tribunal. Ou seja, tu não podes, atualmente, se estiveres num... Como é que eu ia dizer? Vou utilizar termos wokes, na esfera do privilégio, tu não podes ser atacado pelo aquilo que tu és. Tu não podes fazer o retrato realista da pessoa. O charlatão não pode ser charlatão. Se a pessoa tiver meios para se defender, a justiça vai dizer, não, tu não podes chamar charlatão a charlatão. Estamos a colher aquilo que nós plantámos nas últimas décadas. Mas a pessoa que chamou charlatão a charlatão chamou dentro do contexto humorístico ou chamou... Não, foi mesmo um médico. Não quero estar aqui a cometer nenhuma corruptela, mas acho que foi mesmo um médico. Chamou o médico quase entre aspas. Aquilo é um médico entre aspas porque faz a acupuntura e aquilo não está nada provado cientificamente. E chamou charlatão ao charlatão. E o charlatão foi a tribunal, agora o outro está a pagar uma multa. Isso é fascinante. Eu acho que, em relação à cena do humor em si, eu acho que aconteceu uma coisa que é, durante imenso tempo, ninguém reparou nisto. Ou ninguém quis reparar nisto. Ou então só reparavas em alguns. E eles iam fazendo o seu caminho. Entretanto, abriu-se uma cratera. E a coisa ficou mais exposta. E o que aconteceu, e eu sinto é que uma parte dos humoristas não estava pronto para isto. Não estavam preparados para isto. Eu vou-te confessar também, que é... Abriu essa carteira e começou, os olhos ficaram mais postos e a malta começou a dizer, olha, isto que me incomoda às vezes nas críticas que se faz ao humorista, nem é tanto o seu trabalho em si, é a sua personalidade, a sua postura. Isso a mim não me interessa muito. Em muitos momentos, em muitos casos, perde-se razão e perde-se o foco. Quando se diz assim, porque este gajo, parece isto e aquilo. Não. Se objetivamente disseres, tipo, isto é mau, ponto. E ninguém é infalível. Somos todos falíveis, aliás. Sérgio, isto é mau, isto é básico. E em muitos casos, muita gente não tinha esse rigor no seu trabalho. Fazias porque não tinhas concorrência, ou porque tu tens um público que é teu e que é muito fiel e é para eles que tu trabalhas. Então aquilo, né, a partir quando as pessoas já gostam de ti, a validação é sempre um bocado mais larga. E então, as pessoas começaram a dizer, olha, o teu trabalho não é assim tão bom assim. E aí os humoristas não se vão lidar com isso. Então criou-se esta coisa do... Eu até disse isto uma vez num texto que eu escrevi, que eu acho muita graça um humorista subir ao palco, pegar no microfone e queixar-se porque estão a tentar calá-lo. É tipo, percebe? Isso é tipo a imagem mais caricata de sempre da coisa, estás a ver? É um bocado irónica isto, que é um gajo com o microfone na mão em cima do palco e a queixar-se e a dizer que estão a tentar calá-lo e a censura e não me deixam fazer o meu trabalho. Estás literalmente a fazer o teu trabalho agora, ninguém está a tentar... Ou seja, eu não isolo a ideia de haver quem vá mais além nessa intenção de, sabe, ataque ou da perseguição, blá, blá, blá. Mas em muitos casos é só alguém a dizer tipo, isto é mau. Tivemos habituados muito tempo a ser intocáveis, tipo, ninguém questionava bem. E às vezes irrita-me um bocado esta ideia que o humorista acha que é intocável. Estou de acordo contigo. Se pensarmos num humorista então, atual... muitas vezes, desculpa, então como eles não estavam bem pontos para isso, então acontece duas coisas, dois fenómenos, que é, desculpa só... Não. Dois fenómenos. Tens um extremar de posição. Eu sou como sou, ninguém vai mudar, digo, mas às vezes até vais mais ao fundo, que é para poder. E tens o outro que com medo e para antecipar vai polir demasiado. Então ficas só com esses dois pontos. Ficas com o tipo que acha que a abordagem ideal é o papão e o gajo que vai e diz que é porque não teme ninguém. Depois tem o tipo que está a chegar e está tipo, não tem mais nada disso. E vai polir aquilo ao máximo e depois aquilo meio pesa. Depois aparece assim um gajo. Depois assim alguém consegue deduzir mais ou menos esse intermédio, chega ao meio da montanha, gênio. Os outros lados estão preocupados a discutir. Este aqui está a ser hostil para quem ele diz que simplesmente não quer trabalhar melhor, está a ser hostil porque é assim que eu vou ser, foi sempre assim que eu fui. E tens aqui o outro lado que está tipo assim, não me hostilizem. E há um gajo que aparece no meio e diz assim, tal, e assim, gênio.
pá, gênio. E é o tal gajo que tu dizias anteriormente que fica ao meio da montanha e nós, pá, que gênio, porque realmente os dois lados são isso, estás a ver? O perigo da montanha, se subires demasiado, tu desligas-te demasiado do teu público. Tu começas a falar quase uma língua estranha. Eu já não sei quem é que disse, foi um cronista qualquer, que o maior pecado do século XXI é quando tu, de alguma forma, chamas estúpido ao público. É a pior coisa que podes fazer. A tua obra é de tal maneira inclassificável que o público, epá, e isso sentiu-se, não é que seja uma obra de arte, mas também não me parece medíocre. Não sei se viste aquele filme da Netflix, não me recordo o nome, com o Leonardo DiCaprio, ou é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo. Hoje em dia nada é mediano. Quando toca nas feridas narcísicas, há aqui duas ideias que me parecem fulcrais para tentar perceber o que é isto do homem. Um nihilista que é mesmo, se traçarmos o espectro, há o Nietzsche, depois vemos Schopenhauer, mais nihilista, e por exemplo, o Cioran, que é mesmo o mais nihilista dos nihilistas. Parte desta ideia, quanto a mim, eu acho que é acertada. A humanidade não passou de um grande mal-entendido. Partimos do pressuposto que o outro nos entende. Apesar de falarmos a mesma língua, eu quando digo uma coisa, tu nunca vais compreender exatamente aquilo que eu quero dizer, porque nem eu próprio compreendo. Ou seja, a palavra dita passa por várias traduções. Pensando em Freud, passa do inconsciente para o consciente e do consciente para a palavra dita ou da palavra dita depois para a escrita. E como é próprio das traduções, há algo que se perde, eventualmente pode ganhar-se, mas realmente perde-se. Seja humorista, seja artista, tem uma ideia genial na cabeça. Mas assim depois no papel, tinha aqui grande pássaro, cheio de penas. Chega aqui, é uma galinha de penada. Na folha, é uma galinha de penada. E depois trabalhas com a galinha de penada. Às vezes precisamos recuar quase até ao início. Perceber, isto realmente é um mal-entendido. Tu nunca me vais entender. E é aqui que aquela frase que chegou aos nossos dias, que é tudo é política. Eu acho que tudo é política neste sentido. Isto é uma diplomacia. Vamos aproximar-nos, fazer de conta que nos entendemos, eu cedo numa parte, tu cedes noutra, e é a eterna negociação. A conversa é uma eterna negociação. A partir do momento que resvalas para uma certeza muito forte, e no limite do dogma, a conversa deixa de ser possível, a não ser que tu ficciones um diálogo, quando na verdade são dois monólogos. Quando entras no âmbito da performance, tu podes simular diálogos, quando na verdade são dois monólogos. Ninguém é imune, estamos sempre a um passo de transformar o diálogo numa peça teatral. Em dois monólogos, vá. Nós gostamos do outro enquanto o outro diz aquilo que nós queremos ouvir. Assim que o outro diverge, fizeste referência aos rabos no Instagram. Quanto a mim, é uma das grandes invenções do século, de sempre, vá. Foi a roda e depois foi esta associação entre os rabos e as citações. Quem escreveu, por exemplo, Fernando Pessoa, Camões, nunca iria pensar, nem nos seus maiores sonhos, que um dia serviria de legenda a uma rabuda do Instagram. Nunca pensou. É fascinante ver a trajetória das coisas. As coisas, sejam ideias, vêm ao mundo para servir um determinado propósito e depois há uma trajetória que pode ir nos apiadeiros do bem, nos apiadeiros do mal. A coisa acaba por perverter-se. Qualquer ideia acaba por perverter-se. Segundo esta ideia de Cioran, tudo não passa do mal-entendido. Sim. Sabendo isto, que tudo não passa do mal-entendido e que é impossível compreendermos o outro, o que é que podemos fazer com o que temos? Eu acho que é um bom princípio de entendimento, começar por aí. Acho que pegando também na ideia que tu dizias nós ficcionamos diálogos e temos dois monólogos distintos, acho que começa muito por aí também. Temos que ouvir mais, nós ouvimos pouco. Nós temos, lá está, vai sempre toda a ideia da pressa. Nós temos muita pressa, muita urgência em dizer aquilo que temos para dizer. Sem que do outro lado, sem... Mas não será que tem também que ver com a reputação? É porque ouvir não dá reputação a ninguém. Dizer dá reputação. As redes sociais. E vou seguir aquele perfil porque o gajo está a ouvir bué. O gajo está a ouvir bué. Este gajo está a ouvir bué. Eu vou apontar aqui esta ideia, que eu acho que esta ideia é boa. Se tu me permitires ficar com ela, o gajo que ouve bué. E assim que começava a falar, deixavas seguir. Epá, o gajo começou a falar, desculpa lá, eu seguia-te porque tu ouvias. Sim. E eu que levando para uma dimensão de redes sociais. Agora, trazendo isso para uma dimensão mais social, sem rede, ouvir a reputação. Até porque para cada gajo que fala muito, há alguém que ouve muito. Se calhar o auge da reputação é, por exemplo, em casal. O ouvir dá um ganho reputacional muito grande. Sim, mesmo em casal, mesmo a nível da amizade, mesmo a nível de alguém... Tipo, ouvir. Eu acho que ouvir dá mais reputação que falar, porque um gajo que fala muito está mais propenso a dizer merda. Quem só ouve, só pode. O seu caso é ouvir merda. E ouvir, tipo, imagina, para tu ouvires, há um conjunto de características que tu tens que ter à partida. Tipo, tens de ser um gajo com paciência, tens de ser um gajo tens de ser um bom ouvinte, que também é uma... Então, isolando da dimensão rede social, para mim, ouvir dá muito mais reputação que falar. As pessoas só querem falar, querem dizer as suas coisas. Depois também há vários tipos de falar. Há pessoas que falam para serem ouvidas, há pessoas que falam
para ser ouvidas a elas mesmas, tá? Falam para se ouvirem a elas mesmas e para se acharem interessante, e olhem aqui para isto. As pessoas que falam porque têm realmente esta necessidade, precisam de colocar cá para fora. As pessoas que falam que usam falar como um exercício de libertação, e as pessoas que falam para estar em contato com elas mesmas. Eu vou colocar aqui esta ideia para às vezes para perceber quão absurda ela é. E tu vais-me ajudar, tu vais servir a parede que vai fazer ricochete e que me vai ajudar. Essa é a ideia que está por trás de um podcast, por exemplo. Aquele podcast que um gajo faz sozinho, estás em contacto com os teus pensamentos e assim que eles vêm ao mundo, afinal... Sim. Não é? Afinal, não sou alguém nada. que te vai... Sim. Por exemplo, eu tinha falado com alguém que tem uma mãe que já é idosa, que dizia, para mim é muito chata, pá, estamos sempre a falar quando estamos sempre os dias todos, os dias dela, porque foi isso e aquilo. E eu pensava, em que condição... Será que alguém que durante a juventude foi alguém que ouvia muito, agora está no momento de colocar cá fora tudo? Se é alguém que já queria muito, estás a ver? Porque existe essa ideia nos idosos, que é tipo, fui à farmácia, tive Corona Paula, ainda fui lá fazer não sei o que, assim, tipo, mãe, eu não tenho tempo, eu tenho que desligar. Pronto, aqui tem outra coisa associada à questão da solidão, que vem com a idade e um certo abandono e tal. Mas aqui não é o caso do abandono, porque quando aquela filha está ali, acho eu, não sei. Isso tem razão de ser. Eu não sei se é tão presente. Eu, por acaso, não me recordo quando vivia em Lisboa. Também não estava a contactar com velhos todos os dias. Mas agora que estou num sítio mais pequeno, eu acho que isso é característico de todos os velhos. É a epopeia do papo seco. Tu tens de contar a tua ida à padaria como se fosse uma epopeia de Homero. Vais contar tudo, todos os detalhes. E eu acho que aqui é que juntamos o velho com o jovem de hoje. Nós temos este medo. A partir do momento que nos calamos, pensamos que deixamos de existir. Medo de... Por isso continuamos a falar. E nota-se, por exemplo, até nos humoristas de palco, há um medo do silêncio. Acho que é o medo que une todas as pessoas do século, independentemente da cor, da idade, é o medo do silêncio. Temos bué medo do silêncio. E daí, pegando na ideia de há pouco, eu acho que quem ouve é um corajoso, nos tempos, nos moldes atuais, está disposto a estar em silêncio. Segundo as ideias vigentes, tu podes desaparecer. Tu, enquanto estás a ouvir, podes desaparecer. E isto aqui aproxima-se mais da esfera do amor. Não estás a servir o teu ego. Tu estás ao serviço do outro. Quando ouves, sobretudo. Sim, é isso. Quando ouves, sim. Estás ao serviço do outro. O teu ego, no limite, desaparece. Faz-me lembrar aqueles rituais budistas, os rituais de esmagamento do ego. O cristianismo antigo também tinha. Mas esta ideia de tentar esmagar o ego. Tentar tirar o ego das tuas palavras é muito difícil para o homem de hoje. É como se o homem contemporâneo fosse uma espécie de boneco e o ego narcísico fosse uma espécie de ventríloco. O nosso cu está a ser disputado por várias palavras, por várias citações da moda. Nós pusemos o nosso cu à venda. E essas mãos vêm à vez. Olha, dou-te 100 euros se me deixares dizer aquilo que eu quero que digas. Faz favor, usa o cu à vontade. Mas é verdade, sim. Nós estamos muito mais ao serviço do ego. E acho que é essa coisa, as redes sociais também vieram potenciar um bocado disso. Vieram forçar esse nosso lado, não é? Pelo menos vieram deixar que ele tivesse mais visibilidade. Já não te basta ser para ser, precisas de aparecer para ser. Precisas de aparecer para ser. E há uma pressão em sermos brilhantes naquilo que fazemos e há uma pressão em estarmos sempre presentes. Estavas a falar do silêncio e é verdade, é muito interessante, porque tu quase não podes estar em silêncio. Se tu estás em silêncio, tu não existes. Estás a ver, por exemplo, e isso é verdade. Imagina, eu estou sem publicar nada no Instagram para ir há quase um mês, não é? Motivos variados, porque não me apetece, porque não tem coisa. Há dias dizia alguém do tipo... Alguém que me dizia em primeiro do tipo, olha lá, em jeito de brincadeira, olha lá, não há posts para fazer, não há stories para fazer, quer dizer, tu desapareceste, e se desapareces por muito tempo, as pessoas depois deixam de querer saber de ti. E isso ficou depois a falar isso com alguém, dizia assim, porque eu já não existo. Eu, entretanto, já não existo. E depois, ainda mais, como o Instagram é uma rede mais de cara, estás a ver? Então é tipo, eu dizia, já não existo. Mas estás confortável com isso? Não sei. Porque, por um lado, há essa pressão de que tu tens que existir, não é? Tu precisas daquela... Ou seja, convencer-nos de que nós precisamos daquelas pessoas. Nós nunca soubemos dar a volta daquilo e dizer aquelas pessoas é que precisam de nós. Mas no fundo ninguém precisa de ninguém. Ninguém precisa de ninguém e é o que é. Tu precisas dos artistas. Sei lá, por exemplo, uma coisa que me fez sempre, porque achei muita graça, aquela abordagem que às vezes tem muito nas redes sociais, por exemplo, os rappers é que vejo muito quando tentam convencer-nos de que somos família. Quando começam a ser família. O que é que tu foste tocar? Isso também faz uma confusão. Mais confusão ainda é quando as empresas se apropriaram dessa... Sim, imagina um empregado com o ordenado mínimo e de repente olha para um póster e está lá, nós somos família. Somos família o caraças, pá! Nós somos bem bons a perverter. Uma coisa até pode ter começado com um fundo bom, mas de repente há alguém mais bem posicionado e leia-se com mais dinheiro. Se calhar vou utilizar a família. Se calhar vou utilizar um negro nos meus anúncios. Eu recordo na publicidade, que eu trabalhei na publicidade, era difícil pôr, por exemplo, um negro como cara de uma publicidade, porque as marcas não queriam.
E de repente mudou-se, vamos lá pôr o negro porque a sociedade, nós queremos parecer bons. E isto às tantas tornou-se um carrossel de coisas, de carimbos. O prefixo eco. E depois olhas para a realidade, tudo permanece na mesma. Demos a volta e chegámos ao sítio da performance. Hoje em dia impera muito mais a performance do que... Sonhavas com esta trajetória da página de Facebook, depois passaste pelo africano de robustejo razoável, hora de ponta, a varandim e agora barman. O que é que achas desta trajetória, assim em poucas palavras? Tem graça porque tu tiveste, não é? Tu foste abordado por um dos primeiros projetos que eu quis fazer há uns anos ou não. Espero não estar aqui a cometer nenhuma corrupção. Tu tinhas ideia para fazer umas t-shirts e querias umas frases? Não, pá. A primeira série de todas que eu tive a ideia de fazer, eu convidei-te para escrever comigo. Pá, já não me recordo. Foi muitos anos, quer dizer, também não sou tão velha. Foi para aí em 2000 e... não, fui para a faculdade de 12, foi para aí 2013. Pá, não me recordo. Convidei-te na altura para escrever, trogámos umas mensagens, se estavas no Algarve, escreveu tipo um piloto ou umas ideias que mandavas para ver se eu gostava, que tu disseste que nunca tinhas escrito a sério ou que sentias não sei o quê. E depois eu também acabei por não avançar com... Mas depois acho que não sei se depois falei contigo por causa da tua página, de uma das páginas que tinhas, sim. Isso aí recordo, mas a outra abordagem não me recordo. Em relação àquilo que falaste, não, pá, não eu pensei muito nisso, as coisas foi acontecendo como foi acontecendo. É engraçado que cada um desses projetos marca um momento da minha vida, só uma vontade, pelo menos marca uma vontade. Sou uma pessoa de vontades, não é? E eu tive vontade de fazer aquilo, fiz. Tive vontade de fazer o barman, fiz. Com ajuda, claro, porque também tem essa sorte, está sempre rodeado de boas pessoas e pessoas talentosas. Mais talentosas que boas, porque não sei se elas são tão boas pessoas assim. As tantas espancam gatos. Eu não quero comprometer o talento, têm certamente. Portanto, sim, a resposta seria um bocado por aí. Para finalizar, há uma cena, não sei citar o episódio, mas em que descamba. É aquela parte onde tu bebes e descamba e depois há ali uma cena muito... Tu fizeste um papel do caraças. Não és ator, está um trabalho do caraças, a fotografia, está tudo do caraças. Mas essa cena, a cena onde tu descamba, é uma cena complicada. Foi isso que tu viste, foi complicado, foi porque é uma cena específica que vem de lugares específicos, precisa de vir de certos sítios, mas aí eu devo dizer que, pronto, teve muito a ver com... A malta que esteve envolvida neste projeto foram todos iniciativas, foram todos incríveis, desde a produção técnica, a produção, não é? A realização, os atores todos, e há muita malta que lá está, que é mesmo ator e atriz, que também nos ajudou muito, havia um espírito de ajuda muito grande, e isso foi bom, isso também notou-se no produto final e acho que passa um bocado essa imagem, né? É quase aquele bolo meio caseirinho, aquele brownie que tu fazes em casa e que pela primeira vez e que pode ficar bem da bom, pode ficar uma merda, mas pode ficar bem da bom. E tivemos a sorte que o brownie ficasse bom. Em relação a essa cena, que é a cena do episódio 6, com a Madalena, a discussão, que eles estão ali a gritos, ali foi muito fundamental o diretor de fotografia, que também realizou um episódio, o 3, e que também em alguns momentos fazia direção de atores, que é o Filipe Traslati, Filipe Melo. O gajo, ele tinha aquela coisa, ele falava connosco sempre antes das cenas e dava-te uma certa confiança quando tu ias fazer as cenas com os inputs do Filipe. E nessa cena, por algum motivo, eu fui ter com ele e ele disse, não, façam. E fizemos, e eu disse, Filipe, o que é que tu achaste? Ele assim, nada. E isso preocupou-me, estás a ver? E ele disse, faça outra vez. E nós fizemos, e ele aí chamou-nos à parte, a mim e a Joana, disse, o que é que vocês sentem quando estão a interpretar isto? O que é que está aqui dentro? E teve ali uma conversa connosco, mesmo fodida não no sentido de maldoso, fodida no sentido de intensa e profunda, e quando os gajos dão ação, o resultado é aquilo que tu viste. A Joana foi incrível, e ela é que me puxou, ela deu a cena e eu tipo, caralho, eu também não sei isso, vai, sei lá, e muitas vezes as pessoas têm perguntado se aquilo é real, se aquilo aconteceu mesmo, porque há muitas cenas na série assim, e as pessoas estavam sempre a perguntar até quanto é que é verdade, até quanto é que é mentira. Tem muito a ver com isso, com essas duas pessoas, com o talento da Joana e a capacidade dela de levar com ela as pessoas, e o Filipe, que também tem um dom muito, que é muito bom naquilo que faz. E pronto, e é só, tu vais buscar coisas, não é? Depois vais buscar cenas, que ela está ali a falar comigo, eu senti que tinha feito mesmo algum mal. Há a forma dita, não é? A palavra dita e a palavra escrita, porque parte daquilo já estava escrito e eu sabia, e mesmo nos ensaios eu sabia que ele tinha, não é? Ali coisas muito duras de se dizer e de se ouvir, não é? Ao contrário de algumas cenas que o guião quase pode ser declamado, não há assim muita diferença. Sim. Mas ali tu não podes citar o guião, o foco está em ti e na Madalena.
Agora vou dizer tintim por tintim. Naquela cena não resulta. Não, queres mesmo ir lá atrás e buscar e atirar com tudo. Essa cena fui eu que escrevi em particular. Fui eu que escrevi, porque depois havia assim... Normalmente as minhas falas eu é que escrevia, mas essa cena quis eu escrever. E pronto, escrevi aquela cena, aquele diálogo, a forma como está dito. E eu, sabes que eu já escrevi, a pensar na forma como queria dizer. Mas depois ainda não estava no terreno, porque eu mesmo ensaiando, estava a dizer num determinado tom, e depois lá quando ela dá aquele solavanco e outra, porque eu dizia, Madalena, mas também não é preciso isto tudo. E ela, quando ela vai com aquela força, eu tipo, Madalena, mas não é... Porque eu tipo, caralho, para lá, estás a ver? Fui muito a boleia dela também, mas sim, uma situação daquela em específica não me aconteceu, eu não estive naquela situação. A série é comédia. Retrata a tua vida, tem partes do Carlos real, tem a parte do Carlos... né? Há partes que são tuas, há partes que são exageradas, cenas de amor em direto. Eu acho que merece uma segunda temporada. Gostei muito, não sei se tive o meu melhor, mas gostei muito. És um gajo muito fixe de se falar. Temos de fazer isto mais vezes.